Você já se sentiu cansado, sobrecarregado, como se estivesse carregando um peso sobre seus ombros? Um peso invisível, mas que te impede de caminhar, de avançar? Neste vídeo você vai entender por que essas coisas acontecem e o que fazer para se libertar, para ter a sua vida transformada. Você não chegou neste vídeo por acaso. Deus está falando ao seu coração. Uma oração que vai modificar o seu relacionamento com Deus. A oração de confissão. Meus irmãos, existem 5 tipos de oração. Existe a oração de petição, a oração de intercessão, a oração de agradecimento, a oração de adoração e a oração de confissão. A disposição aqui nos dedos não foi por acaso. A oração de petição é o menor dedo. Significa que nós devemos pedir menos do que adorar, do que agradecer, do que interceder. Mas se a disposição não foi por acaso, por que a oração de confissão ficou com o dedo polegar? Ficou com esse dedo, meus queridos, porque é o único dedo que se comunica com todos os outros dedos da mão. E assim é a oração de confissão. Por quê? Para que a gente possa adorar ao Senhor, para que a gente possa agradecer, para que a gente possa interceder, pedir, a gente precisa primeiro confessar os nossos pecados, tirar a culpa que está sobre nós. Então, a oração de confissão ficou com o dedo polegar também, para que sempre que você verificar nas redes sociais um joinha, você possa lembrar da oração de confissão. E por que nós vamos falar, meus irmãos, da oração de confissão nesta manhã? Nós vivemos em um tempo em que as pessoas erram, e ao invés dela confessar o seu erro, elas se justificam. Elas tentam se justificar, ao invés de tentar confessar aquilo que errou. Como exemplo, nós podemos pegar uma esposa orando ao Senhor, por exemplo. E a esposa, ela ora assim: Senhor, eu sei que eu exagerei, mas se o meu marido tivesse ouvido no primeiro momento que eu falei, isso não teria acontecido. Então, meus queridos, ela tentou ali confessar, mas acabou se justificando ao invés de confessar. As pessoas, amados, eles pecam e relativizam o pecado. Então a pessoa diz assim: não foi fofoca. Eu só compartilhei todos os detalhes para que eu pudesse pedir oração para aquela pessoa. A pessoa, ao invés de confessar, ela relativiza o erro, né? As pessoas, elas desobedecem. E ao desobedecer, ao invés de confessar, elas tentam se vitimizar. E aí, para esse exemplo, tem aquele irmão que diz assim: não, eu me afastei, mas é porque eu fui muito ferido na igreja. A pessoa erra e ela tenta se vitimizar. E confessar o pecado é totalmente o contrário. Confessar o pecado é a gente mostrar força. Por quê? Porque quando a gente olha, por exemplo, numa rede social, a gente vê as pessoas ali tudo lindo, aquela família perfeita. No Instagram aparece aquela família Doriana. E a gente sabe que na realidade não é assim. Se a gente olha no LinkedIn, a gente vê doutores, todo mundo é doutor em alguma coisa, fluente em inglês, em mandarim, e a gente sabe que não é assim. Na realidade, ali quando a gente está no secreto, onde ninguém vê, a gente vê cristãos aprisionados, cristãos cansados, oprimidos pela culpa, pelo pecado que carregam porque não confessaram ao Senhor. Meus amados, quantas pessoas nós conhecemos que estão assim hoje em dia? Pessoas carregando um peso por ter pecado, por ter se afastado, por ter quebrado a comunhão com o Senhor. E com isso, essas pessoas sentem o peso da mão do Senhor sobre suas vidas, sentem os seus corpos definharem, sentem agonia no coração. E é exatamente assim que Davi se sentia naquele momento em que ele escreveu o Salmo 32. O Salmo 32 está relacionado a 2 Samuel, no capítulo 11, que fala do pecado de Davi.
E o Salmo 32, o Salmo 51, que o nosso irmão Fernando citou na abertura do culto, está relacionado a esse pecado. E quantas pessoas não se sentem como Davi naquele momento? Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 32. Nós faremos a leitura. Deixa eu... Aqui, Salmo 32. Eu coloquei na tela para facilitar para os irmãos se preferirem. Salmo 32, nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Meus queridos, talvez muitos aqui tenham ouvido já a história do empreendedor e do pescador, onde o pescador ele estava sentado numa praia paradisíaca, descansando, admirando a paisagem, e o empreendedor chega até esse pescador, e ele acha estranho, ainda na metade do dia o pescador já estava ali descansando. Então ele pergunta para o pescador por que ele estava ali, não estava pescando como os demais pescadores. E ele diz que ele já tinha pescado o suficiente para ele, a esposa dele, a família dele se alimentar, e que agora ele estava ali descansando. Então o empreendedor diz a ele: por que você não faz diferente? Por que você não aproveita esse tempo para pescar ainda mais e adquirir lucro? E com esse lucro, lá na frente, você pode comprar melhores materiais, que vai permitir com que você possa ir a mar aberto e pescar peixes maiores e melhores. E pescando peixes maiores e melhores, você vai obter ainda mais lucro. E com esse lucro, você pode comprar novos barcos, ao ponto de você formar uma frota de barcos só sua. E o pescador diz para ele: e por que eu faria isso? E o empreendedor continua: porque você poderia contratar pessoas para trabalhar para você e você não precisaria mais trabalhar. E lá no futuro, na sua velhice, você poderia descansar, olhar, sentar numa praia paradisíaca como essa e apreciar a paisagem. E você teria pessoas trabalhando para você. E aí ele vira para o empreendedor e fala: mas não é exatamente isso que eu estou fazendo agora? Nós, meus queridos, nós temos a mania da gente querer sempre mais. Hoje em dia, o ter, ele é muito mais importante do que o ser e do que o saber. As pessoas buscam continuamente ter. Não que o ter seja errado, não é essa a questão. O problema está quando a gente coloca a nossa confiança, a nossa esperança no ter, no possuir, no agregar, no conquistar, no comprar. Quando a gente coloca a nossa confiança nisso, nós geramos um problema, porque nós passamos, meus queridos, a ficar insatisfeito, querendo sempre mais, querendo sempre melhor. E com isso a gente começa a trabalhar cada vez mais, fazer hora extra, arrumar um outro emprego, para que a gente possa manter tudo isso. E ao mesmo tempo a gente começa a se afastar das coisas de Deus, se afastar da oração, se afastar da palavra. A gente começa a se afastar do convívio com os irmãos. E com isso a gente vai ficando vulnerável, cada vez mais vulnerável. E essa vulnerabilidade é que é perigosa. Quando nós estamos ali naquela eterna corrida de ratos, e atrás do ter, do possuir, do comprar, do agregar, nós não estamos mais olhando para as coisas do reino de Deus, muitas vezes, porque estamos sobrecarregados com essas coisas. E a gente se torna pessoas insatisfeitas, querendo sempre mais. Foi o que nós vemos, meus queridos, aqui com relação a Davi. Davi passou por algo semelhante. Porque Davi, ele era um homem poderoso, ele era rei, ele tinha um exército que respondia ao seu comando, ele tinha palácio,
ele tinha posses, tinha mulheres, mas isso não foi o suficiente. Em 2 Samuel, lá no capítulo 12, diz que se ele quisesse, ainda seria dado mais a ele. Mas a história lá em 2 Samuel, no capítulo 11, um capítulo anterior, revela ao Davi que, por uma decisão, modificou toda a história dele. E essa decisão foi a seguinte: no tempo da primavera, tempo em que os reis iam para a guerra, Davi decidiu ficar. Ali, naquela decisão, já começou a mudança da vida dele. E ele decidiu ficar, mas ele mandou Joabe, mandou os seus oficiais, os outros soldados, para que fossem para a batalha. E ele ficou em Jerusalém. E numa certa tarde, Davi estava andando pelo palácio, no terraço do palácio, e ele avista uma linda mulher se banhando. Era Batseba. E Davi, ao olhar essa mulher, ficou admirado por ela, quis saber quem ela era, e pediu que trouxessem essa mulher até ele. E assim fizeram. E a gente conhece a história, Davi acaba tendo relações com Batseba, cometendo pecado contra o Senhor. E na sequência, meus queridos, o que nós vemos é o Davi se afundando cada vez mais, tentando encobrir o seu pecado. Porque tempo depois, Batseba manda avisar que ela estava grávida. E Davi pede para chamar Urias. Urias, que era o oficial do exército. E Urias volta atendendo o pedido de Davi. E Davi tenta convencer aquele homem a passar a noite com sua esposa. Uma noite de descanso. Mas Urias não aceita aquilo. Urias não aceita porque ele não achava justo estar com sua esposa descansando à noite, enquanto os outros soldados estavam lá no campo de batalha, dormindo ao relento. E ele não vai. E quando ele não vai, Davi fica sabendo, ele manda chamar Urias novamente, e ele oferece a ele comida, bebida, embriaga Urias. E novamente ele fala para que Urias passe a noite com sua esposa, descansando, e Urias novamente rejeita. Então, meus irmãos, Davi escreve uma mensagem e pede que Urias leve até Joabe, o general do exército que estava comandando na batalha. E Urias leva essa mensagem até Joabe sem saber o teor dessa mensagem, porque na mensagem Davi ordenava que Joabe colocasse Urias na frente de batalha, linha de frente, no pior lugar, no lugar mais perigoso, para que ele fosse ferido e morto. Davi cometendo outro pecado, porque Urias foi morto, e isso também está na conta de Davi. E nós vemos como uma decisão tomada lá atrás, de não ir para a guerra, que ele deveria ir como era costume, quanto começou a cair. E quando ele tenta encobrir o seu pecado, a cada vez que ele tenta encobrir, surge uma nova queda. Agora, Urias morto, quem poderia cobrar alguma coisa de Davi? Ele assume Batseba e tudo certo. Mas não, o Senhor reprovou aquilo que Davi fez. E manda Natã, o profeta Natã, até Davi, para confrontá-lo. E Natã chega até Davi e fala para Davi: existiam 2 homens numa cidade, um rico e um pobre. O rico possuía muitas ovelhas, muitos bois, e o pobre nada possuía, a não ser uma única cabritinha que ele havia comprado, que cresceu com seus filhos, deitava ao seu braço. E aconteceu que um certo viajante passa pela casa desse homem rico, e esse homem rico deseja oferecer a ele uma refeição, mas ele não mata nenhuma de suas ovelhas, nem mesmo dos seus bois. Ele pega aquela única cordeirinha do homem pobre, e ele sacrifica. E Davi, ao ficar sabendo disso, fica furioso, e diz que aquele homem devia morrer. E Natã vira para Davi e diz: é você, Davi, você é esse homem, é de você que eu estou falando. E aí ele diz: assim diz o Senhor. E Natã começa a transmitir a mensagem do Senhor para Davi. Davi cai em si, sente um profundo arrependimento, porque ele reconhece o seu pecado. E Davi confessa o que fez, confessa ao Senhor. E ao confessar, meus queridos, acontece uma coisa que Davi talvez não imaginasse. Porque da sua confissão ele restaura a comunhão com o Senhor. Ele restaura uma felicidade que ele havia perdido.
Nós vemos no Salmo 32 exatamente isso, a transição de uma culpa silenciosa para a alegria da graça recebida. Davi vivia angustiado, seu corpo definhando, os seus ossos pareciam que estavam envelhecendo. Ele não tinha vida verdadeira, porque ele só pensava no que fazer para encobrir os seus pecados. Mas ali naquele momento, quando ele confessa e sente o perdão do Senhor em sua vida, ele sente o refrigério, ele sente o alívio, um alívio indescritível, o alívio de poder receber o perdão do Senhor. Davi sofreu por ter pecado, mas ele sofreu ainda mais por ter escondido o seu pecado. Esse foi o maior sofrimento, porque ele escondia do Senhor, ele fugia da sua presença. E isso, meus irmãos, serve de exemplo para cada um de nós. É o pecado escondido que destrói o cristão, não o pecado confessado. Não é o fato de eu confessar o pecado que eu vou ter a minha imagem destruída, a minha reputação. Eu não tenho que me preocupar como será a minha reputação perante os irmãos, perante minha família, perante a sociedade. Eu tenho que me preocupar como está o meu relacionamento com Deus, a minha comunhão com o Pai. Isso é que eu devo me preocupar. Essa deve ser a minha primeira preocupação. Foi isso que Davi se preocupou, porque naquele momento, Davi não tentou esconder a sua imagem. Quando ele é confrontado pelo profeta Natã, e ele sente que é o Senhor que está ali falando por meio de Natã, ele não tentou preservar a sua imagem, ele não tentou maquiar aquilo que estava acontecendo, muito pelo contrário, ele confessa. E é na confissão que ele pôde sentir o refrigério que ele já não sentia há muito tempo. Meus queridos, o que realmente é uma oração de confissão? A oração de confissão é o reconhecimento do pecado. É nós orarmos, mas não é aquela oração rápida que a gente faz antes de dormir, ou aquela oração automática que a gente faz no dia a dia, ou para sair para trabalhar, por exemplo. É aquela oração em que a gente se derrama perante o Senhor, que a gente se derrama aos pés do Senhor, reconhecendo como somos insignificantes e que precisamos dEle. É o arrependimento profundo, o arrependimento que busca pelo perdão. Não é apenas admitir o erro. Nós não estamos aqui falando apenas disso, mas de profunda tristeza, de reconhecer o que fez, de reconhecer o que falou, aquilo da forma que você agiu, o quão longe isso te distanciou do Senhor. É disso que nós estamos falando, de humildade, de dependência. Humildade porque eu reconheço que eu não sou nada, que eu não passo de pó, que sem o Senhor nós não somos nada, mas Ele sem nós continua sendo Deus. Dependência, porque eu passo a entender que eu dependo da sua graça maravilhosa, da sua misericórdia infindável, graça que é o favor imerecido, que nenhum de nós merecemos. Misericórdia que é exatamente não sermos punidos da forma que merecíamos ser punidos. Isso é oração de confissão, é reconhecer a nossa posição. Meus amados, Agostinho de Hipona disse que Deus não exige que confessemos para que Ele saiba, mas para que nós saibamos quem somos. Quando eu confesso ao Senhor, eu não estou informando a Ele, dizendo a Ele o que eu fiz. Deus não precisa ser informado pelo que eu fiz, porque Ele sabe todas as coisas. Muito antes de eu pecar, o Senhor já sabia que eu iria pecar. Não é isso o motivo de eu confessar o meu pecado. O confessar o pecado é para que eu saiba, para que eu entenda quão longe eu estou da vontade do Senhor, quão longe eu me distanciei, quão profundo eu caí com os meus pecados e tentando encobrir aquele pecado. É para isso que nós devemos confessar, não para informar ao Senhor. E quando a gente rejeita, meus queridos, uma confissão, pensando na nossa reputação pessoal, nada mais é do que demonstração de orgulho. O orgulho que nos cobrará caro no futuro. Agora, meus irmãos, eu queria compartilhar alguns exemplos bíblicos sobre a confissão. O primeiro que eu queria falar é Davi.
Davi, de 2 Samuel capítulo 11, do Salmo 32 que acabamos de ler, do Salmo 51 que o irmão Fernando leu. Inclusive eu convido os irmãos a fazer um teste em casa, porque alguns teólogos acreditam que o Salmo 51 teria sido escrito antes do Salmo 32. Lendo o Salmo 51, os irmãos vão notar claramente o peso da mão do Senhor sobre a vida de Davi, o quanto ele estava sofrendo com aquilo, o quanto ele estava amargurado, o quanto ele entende que precisava se arrepender. E em contrapartida, a gente vê no Salmo 32 exatamente o contrário. Já começa com a alegria de Davi de ser perdoado pelo Senhor. E a gente nota nas entrelinhas, naquelas palavras, tanto o peso no Salmo 51, quanto a alegria de Davi no Salmo 32. Faça o teste na sua casa, leia pausadamente os dois salmos, lendo primeiro o Salmo 51, para os irmãos verificarem isso que eu falei. Depois, meus irmãos, nós vemos Esdras, também esse capítulo é maravilhoso. Esdras, meus irmãos, no capítulo 9, ele reconhece o pecado do povo. Não apenas o pecado individual, mas uma infidelidade coletiva. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Esdras, no capítulo 9. Nós vamos ler somente o versículo 15. Esdras, capítulo 9, versículo 15, que diz: Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. A confissão, amados, ela pode ser pessoal e ela pode ser de toda a igreja. Pode existir algum momento na história de uma igreja em que exista a necessidade de não orar apenas pelo pecado de uma pessoa, mas por um pecado coletivo. E se isso acontecer, essa igreja precisa estar disposta a fazer. Na sequência, amados, Daniel também no capítulo 9. Daniel, ele ora pelo pecado de toda a nação, não apenas o pecado coletivo. E ele reconhece a justiça de Deus e necessita de misericórdia. Abra agora em Daniel capítulo 9, nós vamos ler o versículo 7 apenas. Diz assim: Senhor, Tu és justo, e hoje estamos envergonhados, sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de toda Israel, tanto os que estão perto quanto os que estão distantes, e todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa de nossa infidelidade para contigo. Confissão, amados, nos leva a clamar pela graça divina. Para aqueles que estão lendo o pão diário aqui da PIB, o texto de ontem também falou muito ao meu coração. Eu não ia falar sobre ele, mas ele está intimamente relacionado com o que estamos falando agora. E eu queria compartilhar com os irmãos, porque lá fala sobre o chamado à oração. E lá ele pedia para ler o livro de Neemias, no capítulo 1. E olha o que diz no livro de Neemias, no capítulo 1. Que os teus ouvidos estejam atentos e que teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Veja, meus queridos, como está totalmente relacionado com o que nós estamos falando, e isso está no pão diário da leitura de ontem. Então eu quis trazer também para compartilhar, apesar de no início não estar relacionado. E na sequência, o filho pródigo. O filho pródigo que vivia na estrutura familiar que o pai tinha criado para ele. E dentro dessa estrutura que o pai criou, o filho tinha cuidado, tinha proteção, tinha amor, tinha carinho, tinha o alimento, tinha com que se vestir. Mas nada disso era suficiente. Os ideais de vida daquele filho pródigo eram outros, diferentes do pai. E ele decide pleitear a herança dele com o pai, mesmo que não tinha direito, afinal o pai não tinha morrido ainda.
mas ele decide pleitear a herança e o pai concede a parte dele na herança. E o que acontece é que aquele filho vai embora para viver distante do pai, longe do pai. E ele vive de maneira irresponsável, acaba gastando todo o dinheiro que tinha, vivendo de forma irresponsável, precisa passar a trabalhar para tentar se sustentar, vai trabalhar cuidando de porcos, e ele passa a desejar comer a comida que os porcos comiam, porque não tinha mais de onde se sustentar. E ali ele reconhece que com seu pai a situação era muito melhor, que até mesmo os empregados de seu pai tinham situação melhor do que a que ele estava vivendo naquele momento. E ele se arrepende, e ele decide voltar, não mais como filho, na posição de filho, mas na posição de servo, de empregado, porque até eles tinham situação melhor. E assim ele faz, ele retorna para perto do pai, e chegando perto do seu pai, ele confessa, ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. E aquele pai corre ao abraço do seu filho e perdoa. E isso nos mostra, meus irmãos, que a confissão ela abre caminho para a reconciliação. Por isso nós devemos confessar. Por que a oração de confissão é essencial em nossas vidas? Primeiro, porque ela restaura a comunhão com Deus. O homem escolheu viver afastado do Pai. O homem escolheu viver à margem da vontade do Senhor. E quando nós pecamos, mas confessamos esse pecado ao Senhor, nós nos reconectamos ao Pai. Nós reconhecendo o nosso pecado, a nossa culpa, nós reestabelecemos uma comunhão que nós tínhamos perdido. A oração de confissão, ela traz paz ao nosso coração, aquela paz que excede todo o entendimento, o alívio, aquele alívio que Davi sentiu, e que nós muitas vezes pensamos sentir algo parecido, como por exemplo, quando eu vou fazer uma prova do Enem, ou participar de um concurso público, e eu estudo o ano inteiro para aquilo, e chega no dia da prova, eu passo, sou aprovado na prova. Aquilo gera um alívio no meu coração. Quando eu tento tirar a habilitação, por exemplo, é uma prova difícil também. E muitos são reprovados, saem chorando, e quando a gente é aprovado, a gente também sente aquele mesmo alívio. Quando o paciente está frente a frente com o seu médico, e o médico ali lendo seus exames clínicos, olha para o paciente e diz: você foi curado. A gente sente aquele alívio também. Mas esse alívio não se compara de forma alguma ao alívio de ser perdoado pelo Senhor, perdoado por uma transgressão que cometemos, e o Senhor graciosamente nos perdoou, sem ao menos merecermos, por sua infinita misericórdia. Não tem comparação o alívio que Davi sentiu naquele momento com qualquer tipo de alívio que a gente possa sentir humanamente aqui falando, por situações do nosso dia a dia. A oração de confissão, meus queridos, ela fortalece a santidade, porque ela impede que nós vivamos numa prática contínua do pecado. Ela traz força ao nosso interior. Ela promove a humildade, porque eu passo a entender a minha dependência do Pai, que sem Ele eu nada sou, e que eu preciso da sua graça, da sua infinita misericórdia para a minha vida. Eu me torno uma pessoa mais humilde. E como devemos praticar, amados, a oração de confissão? Primeiro, nós precisamos fazer um autoexame de consciência. E aqui eu não estou falando de autoexame buscando orientação em outras pessoas, ou baseado em achismos. Eu estou falando de um autoexame de consciência pautado na palavra de Deus. Como são as minhas ações relacionadas à palavra? Como estão os meus pensamentos quando eu pauto eles na palavra? Como estão as minhas decisões? Como está a minha forma de tratar com as pessoas? Eu tenho que fazer um autoexame relacionando tudo que está relacionado à minha vida e o que a palavra de Deus diz para que eu devo fazer. Nós precisamos, meus queridos, buscar o arrependimento sincero, entender que aquilo que nós fizemos foi errado, ter profundo sentimento de tristeza no coração quando pecamos contra o Senhor,
Trata-se de contrição, de profundo propósito de querer mudar. E aqui não se trata daquelas promessas de final de ano, mas um profundo propósito de querer realmente mudar, de ser diferente, de entender que nós passamos por uma batalha espiritual constante, dia a dia. E não é entre mim e o mundo, mas uma batalha entre o meu espírito e a minha carne, porque a minha carne sempre tende para o mal. E eu não posso, de forma alguma, praticar os desejos do que minha carne quer. E como é que eu vou conseguir evitar isso? Se eu estiver fundamentado na palavra. Essa luta, meus irmãos, a gente vence quando a gente está pautado na palavra de Deus. A luta do nosso espírito contra a nossa carne. Nós precisamos confessar os pecados pelo nome, de forma específica. Senhor, me perdoe porque eu menti. Me perdoe porque eu agi mal com determinada pessoa. Eu não posso de forma alguma dizer, Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Porque quando eu digo isso, significa que eu tenho tanto pecado que eu estou afastado da vontade do Senhor há tanto tempo. E isso só vai acontecer se eu for fazer uma reflexão anual, lá no fim do ano, fazer uma retrospectiva de vida. E não é isso que é a oração de confissão. A oração de confissão, ela deve ser diária, é dia a dia com Deus. É vida devocional. Eu tenho que reservar um período no meu dia e verificar como foi aquele dia, quanto eu evoluí no conhecimento da palavra, quanto de tempo eu dediquei ao Senhor em oração, quanto eu conversei com o Senhor, se eu cometi alguma coisa de errado, e caso tenha encontrado alguma coisa, confessar, não deixar para depois, não deixar para o outro dia. Precisa ser algo regular, frequente, vida devocional. A oração de confissão, meus queridos, ela deve ser vertical, entre mim e Deus. Mas ela também deve ser horizontal, entre mim e a pessoa ofendida. Ela não é somente entre mim e Deus. Se eu prejudiquei alguém, eu preciso chegar até essa pessoa, pedir perdão, confessar o meu erro. Confie, meus queridos, na promessa do perdão. Deus é fiel. E Ele é fiel à sua palavra. Por isso que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Busque o Senhor em oração, confesse os seus pecados. Não há culpa se você confessar ao Senhor. O problema é quando você arruma desculpas para não admitir a culpa. Aí sim nós temos problemas. Aí sim nós vamos sentir o peso da culpa sendo carregada sobre os nossos ombros. Imagine, meus queridos, uma pessoa que precisa carregar uma mochila repleta de livros sobre os ombros. E essa pessoa precisa carregar esses livros, porque esses livros representam o conhecimento que ela vai ter, vai ser necessário para ela ao longo da sua jornada. E essa pessoa coloca aquela mochila sobre as costas com muita dificuldade. E ela inicia a sua caminhada. Só que no decorrer da caminhada, aquela mochila vai se tornando cada vez mais pesada, por causa do cansaço da pessoa. E aquilo vai pesando, marcando o ombro, e ela sente a necessidade de mudar aquela mochila de lado, carregar a mochila numa outra mão. Mas chega um momento que se torna insuportável continuar, insuportável prosseguir. E ela desiste de caminhar. Desiste de caminhar sem notar que ela poderia pegar o conhecimento daquele livro, ler aqueles livros e transferir o conhecimento para a sua mente. E a cada livro que ela lê, ela não precisa mais carregar aquele livro. Ela pode colocar numa prateleira, numa estante, numa biblioteca. E então, com o conhecimento adquirido, ela se torna cada vez com um conhecimento maior, mais sábia, e a mochila cada vez mais leve. E assim é o pecado na nossa vida. Quando nós pecamos e não confessamos ao Senhor, não admitimos a nossa culpa, nós colocamos sobre nós um peso que é desnecessário, que nós não precisávamos carregar. E como eu vou ter o conhecimento disso? Lendo a palavra de Deus, adquirindo cada vez mais sabedoria, conhecendo a vontade do Pai para a minha vida. E assim,
cada vez mais eu vou sentir menos peso para carregar, porque eu vou sentindo o refrigério do perdão do Senhor sobre a minha vida. A palavra, meus queridos, a palavra grega para confessar é homologeo, que vem de homologar, e significa literalmente dizer a mesma coisa. É você concordar com Deus acerca do que é pecado. Então, quando você se posiciona em oração para pedir, para confessar a Deus e pedir perdão, é o mesmo que você estivesse dizendo: Senhor, eu concordo contigo que o que eu fiz foi pecado, que o que eu fiz foi errado, que o que eu fiz não lhe agrada. Homologeo é isso, é homologar, é concordar com Deus. E nós precisamos concordar com Ele, porque aquele que discorda de Deus acerca do que é pecado, nunca será curado. Porque quem define o que é pecado ou não é Deus e não nós. Não somos nós que definimos, como o mundo por aí pensa, que pode definir aquilo que é correto ou que não é. Nós só temos que seguir aquilo que foi escrito para nós. A verdadeira oração de confissão, meus queridos, começa quando, primeiro, eu paro de me esconder. Esconder, que foi exatamente o que Adão fez quando pecou, Adão e Eva. Eles descobriram que estavam nus, tentaram fazer vestimentas para cobrir a sua nudez, e na sequência eles tentam se esconder da presença do Senhor. E hoje não é diferente, nós também tentamos a todo momento nos esconder. Nós só arrumamos formas diferentes para nos escondermos. Por exemplo, na correria do dia a dia, então a pessoa diz assim: eu não estou me escondendo, eu só estou numa correria ultimamente do trabalho, por isso que eu não tenho buscado ao Senhor. É só uma outra forma mais sutil de se esconder, de tentar se esconder do Senhor. Quando eu paro, meus queridos, de culpar os outros, também foi o que Adão fez naquele dia. Adão peca, o Senhor está questionando Adão e Eva, e Adão diz: a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Como assim, né? Adão, ao invés de confessar o seu pecado, ele joga a culpa na mulher. E aí, trazendo para os dias atuais, o marido vai orar ao Senhor para se confessar também. E aí ele diz assim: Senhor, eu não queria ter comprado isso, mas a minha esposa disse: aproveita, amor, aproveita que está em promoção. Ele quis confessar e jogou a culpa na mulher. Como assim aproveita que está em promoção, não é? Na minha casa isso seria diferente, mas seria invertido. Quando a gente para, meus queridos, de se justificar, é comum o homem tentar se justificar por algo que faz. Quando a gente é questionado, confrontado, automaticamente a gente tenta se justificar, ao invés de reconhecer e confessar. E agora, como eu falei do marido, eu vou falar da esposa agora também, né? A esposa vai orar ao Senhor, ela diz assim: Senhor, eu até tentei manter a calma, mas o meu marido demora demais para entender. Isso daqui eu não posso falar que é diferente em casa, senão complica para mim, né? Meus queridos, nós precisamos parar de comparar o nosso pecado ao pecado alheio. Foi o que aquele fariseu fez com aquele publicano, quando a Bíblia fala que o fariseu e o publicano subiram ao templo para orar, e o fariseu ele estava ali se orgulhando, batendo no peito, que ele não era igual aos outros, e cita o pecado dos outros, ele até agradece por não ser igual àquele publicano. Nós não podemos ser assim, nós não temos que colocar o nosso pecado numa balança com o pecado de outro irmão. Cada um vai dar conta do seu próprio pecado. A gente não tem que ficar comparando gravidade de um pecado ou outro. O meu relacionamento é com Deus e eu devo a Ele me direcionar. O fato, meus amados, é que desde o Éden, o homem tenta se esconder, ele tenta transferir a culpa para outras pessoas, ele tenta se justificar. Desde o Éden também, que ninguém pega sozinho, mas sempre tenta transferir a culpa para outra pessoa.
A verdadeira oração de confissão, meus amados, é chamar o pecado da forma que Deus chama: pecado. Nós precisamos entender, meus queridos, que a culpa paralisa. Ela paralisa a mente, paralisa a nossa alma, ela tira a nossa paz, ela faz com que a gente não consiga dormir, com isso gera insônia, ela faz com que a gente não consiga se alimentar, com isso gera doença em nosso corpo, ela faz com que a gente não consiga prosseguir. Tudo isso é a culpa sobre nossas vidas, e nós só corrigimos isso por meio da confissão. A confissão que liberta, ela liberta a nossa mente, ela liberta o nosso corpo. A confissão, ela faz bem para a pessoa ofendida, ela gera alívio, ela gera paz. E isso só é possível, meus queridos, pela graça. A graça que restaura todo o nosso ser, restaura a nossa posição inicial antes da queda. Ela nos renova, nos dá alegria de viver. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e o seu pecado apagado. Deus não rejeita quem confessa arrependido, meus queridos. A rejeição está em tentar se esconder. É ali que está a rejeição. O pecado de Davi, meus amados, ele foi perdoado, mas ele teve que ser pago, e foi pago com um alto preço de sangue. O pecado de Davi, o meu pecado, o seu pecado, foi pago por Cristo, aquele que viria da raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o único perfeito que sofreu por causa de mim, por causa de cada um de nós, de todo aquele que crê. Por isso, meus irmãos, por que ficar se justificando? Por que ficar tentando encontrar desculpas? Por que não confessar algo que o Senhor já pagou por nós? Isso não é correto, meus amados. Como aplicação prática, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas informações. Reserve, meus queridos, um momento diário para examinar a sua vida com Deus. Reserve um momento para que você possa verificar como está a sua evolução como cristão, no conhecimento das Escrituras, na comunhão com os demais irmãos. Como está a sua vida? Será que você tem feito algo que tem desagradado ao Senhor? Não deixe para verificar isso no final do ano, numa retrospectiva. Faça isso diariamente. Vida contínua com Deus, devocional. Confesse pecados específicos, meus queridos, não apenas de forma genérica. Nomeie: eu pequei porque eu menti, eu pequei porque eu ofendi determinada pessoa. Não perdoe a multidão dos meus pecados. Celebre o perdão recebido, amados. Davi celebrou o perdão que ele recebeu do Senhor, e assim nós também devemos celebrar. E eu não estou dizendo aqui para que a gente peque mais, não é essa a questão. Lembre de 1 João, no capítulo 2, versículo 1, que diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Nós não temos prazer em pecar e nem devemos pecar, mas eventualmente na nossa caminhada nós vamos cair. E quando cair, precisamos lembrar de confessar, de reconhecer, de se arrepender, confessar o seu pecado, sentir o refrigério do perdão do Senhor, o mesmo alívio que Davi sentiu ali quando confessou. Acima de tudo, meus queridos, caminhando para o fim, acima de tudo, devemos confiar na promessa de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Davi, Esdras, Daniel, Neemias, o filho pródigo, nós também
Todos nós somos chamados a confessar ao Senhor, a restabelecer a comunhão com o Pai. Não deixe para amanhã, meus queridos, que cada um de nós possa ter essa atitude diária. Oração não é derrota, oração é vitória espiritual. A confissão, ela restaura, não é o fim da dignidade, é o início de uma vida plena na graça do Senhor. Amém, meus irmãos? Talvez você não tenha ouvido algo novo, mas certamente trouxe luz ao seu coração para o que você está sentindo ultimamente. A mesma graça que estava disponível a Davi está disponível para você. Não se justifique, não se compare, não se esconda mais. Medite no que você fez, naquilo que você precisa confessar ao Senhor. Mude o seu relacionamento com Ele, restabeleça a sua comunhão com o Pai. Venha nos fazer uma visita na primeira igreja batista em Itaquera. O endereço está na descrição. Deus abençoe a sua vida.